O programa de hoje é dedicado a Alexandre O'Neill. Nascido em Lisboa em 1924, participou na criação do Grupo Surrealista de Lisboa em 1947. O primeiro livro de poesia, intitulado No Reino da Dinamarca, surgiu em 1958, onde incluiu o poema Um Adeus Português, considerado o seu poema mais célebre. Alexandre O'Neill escreveu também prosa e letras para fados, traduziu e organizou antologias, assinou colunas em jornais e colaborou em revistas. Escreveu para teatro, cinema e televisão e trabalhou como copy em publicidade. Quem não se lembra da frase "a amar e mar, a ir e voltar"? Alexandre O'Neill morreu em Lisboa a 21 de agosto de 1986. Alexandre O'Neill é um poeta normalmente conotado com o surrealismo. Ele nasceu em 1924 e morreu em 86. O movimento surrealista português, o que eles chamaram o Grupo Surrealista de Lisboa, foi um grupo no qual o O'Neill teve a sua iniciação poética. Era ele, o Cesarini, o José Augusto de França, o António Domingos, o Henrique Risco Pereira. Alguns estavam em Paris, outros foram à primeira reunião, enfim. O grupo formou-se numa célebre reunião na Mexicana, e continuou durante, isto em 1947, e continuou durante cerca de até 51, o Cesarini em 49, 50, ou 49 ou 50 saiu, o O'Neill de qualquer modo que saiu em 51. Mas foram, e ele dizia, costumava dizer que não estava, toda a gente ligava ao surrealismo, mas via pouco de surrealista na poesia dele. É verdade que não é uma poesia notoriamente surrealista, no sentido em que nós compreendemos o surrealismo francês, do Breton, etc. Mas eu julgo que estes anos foram tão intensos que marcaram um certo olhar dele. Que depois permaneceu tanto na poesia como na prosa, porque o O'Neill, há uma coisa que normalmente se desconhece, é que o O'Neill é um excelente prosador. Ele escrevia crónicas, ele escreveu muito tempo para a imprensa e escrevia crónicas, às vezes poesia, muitas vezes prosa, e era um excelente prosador, e nota-se esse tal olho surrealista que ele tem. Ele dizia, a realidade a realidade em si é que é surrealista, eu limito-me, digamos, quase a relatá-la, a registrar, como ele dizia, a registrar o aqui e agora. Isso é de qualquer modo, para mim, uma atitude um tanto que vai beber ao surrealismo. Ele gostava de passear pela cidade. Ele não é o género poeta que está em casa fechado a escrever. Ele gostava de andar pela cidade. Ele era uma pessoa muito virada para o exterior. Um amigo dele dizia que ele andava na cidade com um caderninho a anotar. E a poesia dele é uma poesia feita do cotidiano. Não é uma poesia muito introspectiva. Tem belos poemas de amor, um dos grandes poemas de amor da literatura portuguesa, e o poema mais famoso dele chama-se Um Adeus Português. A poesia dele é uma poesia do cotidiano. Aliás, a certa altura, no final da vida, ele dizia: eu sou um poeta realista, dizia ele. Se nós não compreendermos o realismo como uma coisa um bocadinho fotográfica, não é? Mas eu sou um poeta realista. A realidade está lá, incólume, à espera que ele vá surpreendê-la na sua anormalidade, não é? A realidade é anómala, ele apenas a registra. Ele foi conhecido como poeta em 1958, já antes tinha publicado umas coisas, a Ampola Miraculosa, foi o primeiro livro dele, que ele chamou Romance,
que foi é um objeto surrealista. Ele pegou num livro de química e recortou imagens e usou frases que tinham uma narrativa vagamente relacionada com as imagens. É curioso que ele começou a vida literária a escrever o que ele chamou um romance. Tive acesso a uma carta dele do final da vida em que anunciava que ia escrever um romance. Coisa que já não pôde fazer, mas era um romance que ele dizia que era um romance que se passava no dia em que ele tinha nascido, que se chamava 19 de dezembro de 1924. É curioso que ele tenha feito isso e que estivesse a virar-se para a prosa, mas ele escreveu fundamentalmente poesia. Durante os anos 60 escreveu poesia e trabalhava fundamentalmente em publicidade. Porque a poesia não dá para viver e, portanto, ele trabalhou quase sempre da pena dele, ou seja, como copy, aquilo que escrevia, não é? Depois também fez televisão, tudo sempre relacionado com a escrita. Aliás, antes de ser publicitário era escriturário, que era também mais uma vez uma coisa com uma caneta no meio das mãos. A escrita dele atua por layers, ou seja, há um primeiro nível, uma primeira camada de leitura em que o O'Neill é um poeta fácil, e é de facto. É um poeta fácil de ler, não é um poeta. Ele, aliás, detestava o que ele chamava o mistério da poesia, caixa de piolho místico dele. Portanto, há um nível fácil e depois há um segundo nível de leitura, ou um terceiro, ou um quarto, em que se vê que há ali inúmeras referências que estão escondidas. Ele foi um autodidata, ele nem sequer acabou o liceu, embora andasse a dizer que sim, mas não acabou o liceu. Mas era uma pessoa bastante culta. Portanto, ele lia imenso, tem uma enorme biblioteca que está em constância, alguma, e portanto, mas ele não gostava de mostrar diretamente essa cultura. Está tudo muito escondido, está tudo muito adormecido. Não podemos terminar o programa sem antes recomendarmos que descubra a obra que Alexandre O'Neill nos deixou. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.